Relação de implicação e relação de equivalência. Vamos aprender esses dois métodos hoje, tá? O que são essas relações e como vai ajudar a gente aí no decorrer do curso. Bom, pessoal, essa partezinha aqui é a parte onde o pessoal mais relaxa, né? Acha fácil demais, vai falar que é a mesma coisa do condicional, que não é, que tem uma pequena diferença, mas que a gente vai precisar bastante daquele condicional lá que a gente tinha visto. E a partir daqui a gente vai conseguir resolver aí, facilitar, na verdade, né, as nossas demonstrações em matemática. Então a gente vai entender o que vai ser um resultado na matemática, um teorema, que nada mais é do que essas relações aqui. Certo, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos ver aí o que vai ser uma relação de implicação. Bom, quando eu tenho uma relação de implicação, eu estou falando que uma proposição está implicando outra proposição, ou seja, está acontecendo isso daqui, ó. A gente vai utilizar por enquanto esse condicional, certo? Isso daqui vai ser uma implicação, esse condicional vai ser uma implicação se não acontecer o quê? De P ser verdadeiro e Q ser falso, né? Porque lá na implicação, né, lá no condicional, desculpa, quando a gente tinha isso daqui, ó, pessoal, a única maneira disso ser falso era quando isso era verdadeiro, isso era falso. Quando o nosso consequente era falso. Né? Se a gente tinha isso, a gente tinha que o condicional era falso. E para ter uma relação de implicação, esse condicional tem que ser verdadeiro sempre. Ou seja, isso daqui, ó, não pode acontecer. Certo? E a gente vai ler o quê? P implica Q. Certo? Ah, professor, mas vai ser a mesma simbologia? Não. A diferença vai ser um traço embaixo. Então, P implica Q. Vai ser desse jeito aqui que é a nossa notação de implicação. Certo? Então, a gente vai ler dessa forma e vai escrever dessa forma. Se a gente colocar assim, a gente está assumindo a possibilidade de quê? De P ser verdadeiro e P ser falso. Certo? Então, para essa implicação tem que ser isso vindo disso. Aí a gente vai resultar nisso daqui de baixo. Certo? E ainda, pessoal, observe que notemos que P implica Q quando o condicional, esse condicionalzinho aqui, é verdadeiro. Foi o que eu tinha falado. E daí, pessoal, a gente pode abranger mais essa parte de implicação. Porque a gente vai falar que todo teorema, ou seja, todo resultado que a gente tem na matemática aí, é uma implicação da forma hipótese implica tese. Certo? Então, se a gente tem alguma coisa, vai implicar outra coisa, certo? A gente pode pensar isso no teorema de Pitágoras, né? Se a gente tem um triângulo retângulo com os lados da forma ABC, então quer dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então isso daí é um teorema. Se a gente tem isso, então a gente tem aquele nosso resultado que a gente conhece aí, né? Se a gente tem isso, implica nisso, certo? A gente vai ter exatamente isso daqui. Bom, outros exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui como exemplo. Eu tenho 2 divide 4, e isso implica que 2 divide 4 vezes 5. Na verdade, o 2 vai dividir qualquer múltiplo de 4. Né? Se 2 divide 4, então 2 divide qualquer múltiplo de 4, inclusive o 4 vezes o 5. Certo? E daí, pessoal, a gente vai ter vários outros resultados na matemática, que, na verdade todos, né? Que vai ser uma implicação, certo? Uma coisa implica a outra. E bom, pessoal, uma forma da gente demonstrar um teorema, já que o teorema é sempre dessa forma, é a gente falar o quê? Que não vai acontecer o caso disso daqui ser verdadeiro e isso aqui ser falso. Certo? Não pode acontecer isso, porque senão não vai ser uma relação de implicação e daí esse teorema é falso, né? Vai ser só um condicional falso. Né? Então, uma forma da gente visualizar uma demonstração de teorema é dessa forma, né? Onde a gente assume que isso daqui não, nunca pode ser verdade ao mesmo tempo que isso aqui seja falso. Certo? Bom, pessoal, em relação de equivalência, a gente pode até pensar um pouco, né? Pegando o mesmo raciocínio aí do que era a relação de implicação, que na verdade vai ser o outro condicional sendo verdade, né? Ou seja, a gente vai ter uma relação de equivalência quando a gente tinha esse condicional aqui, onde P e Q tem o mesmo valor lógico, né? Ou seja, quando esse condicional é verdadeiro, né? Ou seja, quando o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, isso daqui é uma relação de equivalência. Quando o P for falso e o Q for falso, isso daqui é uma relação de equivalência.
Sempre os valores lógicos de P e Q vão ser iguais. Ou seja, a ideia a gente vai escrever da seguinte forma: P é equivalente a Q, certo? Ou seja, P é equivalente a Q. Então a gente vai ter exatamente isso daí. Quando esse condicional é verdadeiro, ou seja, quando os valores lógicos de P e Q são iguais. Isso a gente pode ver na tabela verdade, tá, pessoal? Se a gente tem um condicional, né? Um se somente se, onde o primeiro caso e o segundo caso, né? Eles são iguais, os valores lógicos deles são iguais, então é uma relação de equivalência. Então dá pra gente saber uma relação de equivalência através do quê? Da tabela verdade, né? Então a gente faz a tabela verdade, vê o lado P, vê o lado Q, foram iguais, independente. Se for verdadeiro, falso, falso e falso. Tem que ser verdadeiro, falso, falso e falso, certo? Aí vai ser uma relação de equivalência, certo? Então a gente pode observar aqui, pessoal, ó, notemos que P equivale a Q quando esse condicional é verdadeiro. Beleza, a gente tinha visto isso. E agora a gente tinha falado que o na matemática todo teorema era descrito da forma hipótese implica tese. Aqui, quando a tese é recíproca da hipótese, aqui também vai valer a relação de equivalência, tá? No nosso caso lá que eu já tinha dado o exemplo, quando a gente tem essa relaçãozinha aqui, ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, vai implicar que a gente pode escrever esse ABC como um triângulo retângulo, né? Então eu posso escrever isso daqui, ó. Então, essa daqui também é uma recíproca, ou seja, é uma relação de equivalência. Se isso daqui vale, isso daqui também vale. Se isso daqui vale, isso daqui também vale. Sempre. Num exemplo que eu tinha dado lá, eu tinha colocado assim, ó, 2 divide 4. Isso implica que 2 divide 4 vezes 5. A volta nem sempre vai ser verdadeira, pessoal, nesse caso aqui. Por quê? Ó, eu vou ter aqui, por exemplo, 9 divide 9. Certo? 9 divide 9, lógico, né? Ou seja, na verdade o 9 então está dividindo o quê? 3 vezes 3, não é? Se eu pegar o mesmo raciocínio aqui na volta, estou falando que 9 divide 3. 9 divide 3? Não. O 3 divide 9, ok. Mas o 9 não tem como dividir o 3, certo? Então isso daqui, ó, é falso. Então observe aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu saí daqui, multipliquei por um número e aqui ficou verdadeiro. Ok. 2 divide 20. Agora, se eu saio daqui para vir para cá, nem sempre é verdade. Olha aqui, ó. 9 já é falso, né? 9 não divide 3. Mas aqui daqui já tá verdadeiro. Certo? Então, olha aqui, ó. Então, nem sempre isso daqui, ó, pessoal, vai ser recíproco. Porque essa relaçãozinha aqui, ó, tá sendo falsa. Certo? Por mais que quando a gente volta, isso daqui é verdadeiro. Na hora que a gente volta para o outro lado, isso aqui já é falso, isso aqui já não vale. Certo? Então isso daqui no caso vai ser só uma relação de implicação, tá? Não vai ser uma relação de equivalência. Um outro exemplo aí que eu posso dar é o seguinte, ó, um pouco parecido, né? 2 divide 8. Se somente se o MDC de 2 e 8 é igual a 2. Certo? Então, se 2 divide 8, então o MDC dos dois é igual a 2. Se o MDC dos dois é igual a 2, então 2 divide 8. Certo? Então, isso daqui é verdade, isso daqui também é verdade. A volta também. Certo? Então, a gente sempre vai ter essa relação de equivalência, onde um implica o outro. Certo? Esse bicondicional, né? A gente pode dizer assim. Então, beleza, pessoal. Então, isso são relações de equivalência e relações de implicação, certo? Então vou passar um exercício agora para fixar bastante aí o nosso conhecimento nessas relações. Bom, pessoal, então um sétimo exercício para a gente aí, né, para vocês fixarem bastante essa parte aí de introdução à lógica, vai ser o seguinte: considere as seguintes proposições. Eu coloquei, chamei uma proposição R e outra proposição S, tá? A proposição R está falando o seguinte: não é verdade que nossos carros são baratos e duram muito. A outra proposição está falando o seguinte: nossos carros não são baratos ou não duram muito. Certo? Então a gente tem duas proposições e eu quero que vocês provem, utilizando a tabela verdade, que essa proposição é equivalente a essa proposição. Certo? Ou seja, R é equivalente a S. Como que eu vou provar isso? Dica: utilize P como sendo nossos carros são baratos e o Q, nossos carros duram muito. Ou seja, vocês vão escrever uma sentença com P e Q,
vai escrever outra sentença com RS e vai verificar na tabela verdade de R que ela vai ser igual à tabela verdade de S. Então vocês vão fazer duas tabelas verdade, R e de S, e vocês vão ver que elas vão ser iguais. Se uma for verdadeiro, falso, a outra tem que ser verdadeiro, falso. Certo? Então esse é o exercício aí para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui, entre em contato comigo ou manda e-mail, certo? Que eu vou responder todo mundo. Bom, pessoal, então fica aguardando vocês aí no próximo vídeo, né? A gente já está quase finalizando a nossa partezinha aí de introdução à lógica, tá? E eu fico aguardando vocês aí no próximo vídeo. Até mais!